tua empresa. Mas isso também não tome como pessoal, né? E assim, a postura, gostei também da ideia de vocês deixarem gravar, que eu não daria entrevista se não tivesse essa possibilidade. Né? Eu vou dizer o porquê também, vou explicar. Mas aí acho que vai ser uma oportunidade, eu vejo que essa oportunidade é fantástica de eu poder explicar na íntegra, num nível de detalhes que vocês nunca viram, exatamente o que aconteceu, com evidências, com cronologia, né? Porque, como você falou, em relação à Marielle, ao caso da Marielle, ou ao site, porque a gente pediu uma entrevista para falar sobre o trabalho do site e naturalmente para falar sobre esse caso. Perfeito, são as duas coisas. Então eu tenho como mostrar tudo, na verdade, né? Então e é importante que, por isso que o tempo, tá? Claro, não. A gente gasta o tempo que a gente achar necessário. Ótimo. Estamos aqui à disposição para poder conversar. Vamos lá? Bom, primeiro eu queria lhe agradecer, Carlos, pela disposição em falar com a gente. Nós somos a equipe do Profissão Repórter. O Carlos atendeu o nosso pedido de entrevista aqui e também ficou interessado em gravar essa conversa. A gente está acompanhado aqui por uma equipe de gravação de vídeo. Não sei se são colegas, amigos, que querem se apresentar por acaso. São amigos. Amigos estão fazendo esse registro. Carlos, eu queria começar te perguntando o seguinte. Começar falando sobre o site, né? Quando que o senhor criou o pseudônimo Luciano Ayan e por quê? Quando eu criei o pseudônimo Luciano Ayan já faz bastante tempo. Acho que foi 2010, 2011. Antes usava o pseudônimo Luciano Henrique, mas eu resolvi tratar como pseudônimo, registrar como pseudônimo Luciano Ayan, foi lá para 2011. E aí o meu site, inclusive antes, o domínio dele era lucianoayan.com. Depois que eu mudei para ceticismopolitico.com, mas pelo uso do pseudônimo Luciano Ayan. Por que o senhor criou esse pseudônimo? O objetivo de criar o pseudônimo foi basicamente poder fazer duas coisas. Manter minha atuação em consultoria de TI e também poder escrever sobre teoria política, que é uma coisa que sempre me fascinou. Então, o ideal era ter um pseudônimo, não para anonimato, mas sim para poder fazer as duas coisas e não ter, por exemplo, a empurrinhação de chegar numa reunião de trabalho sobre um projeto de TI e ter que explicar, por exemplo, por que você escreveu aquilo sobre a Dilma, por exemplo. Então esse tipo de coisa acaba sendo um complicômetro. Então por causa disso eu falei, vou usar o pseudônimo, mas uma coisa diferente, e isso é uma mentira que a mídia divulgou bastante, né? É que a ideia de que pseudônimo é perfil falso. Então eu entendo que é importante que eu fale um pouco de pseudônimo, porque aí eu vou desmascarar uma das principais mentiras que a mídia disse sobre mim. O pseudônimo é um pressuposto da liberdade de expressão, inclusive, né? Assim, é algo que a gente entende. Por que o pseudônimo não é um fake? Eu vi que o senhor escreveu bastante sobre esse assunto, né? Sim, eu escrevi bastante sobre esse assunto e tenho também aqui o livro que eu lancei em 2016 pelo pseudônimo. E nesse livro eu coloco logo aqui, na verdade essa aqui é uma epígrafe que escreveram para mim. Luciano Ayan tem um perfil pouco usual entre os formadores de opinião da direita. Consultor e gestor na área de TI, área onde possui extensa qualificação, sob seu nome real, pois este é seu pseudônimo, comanda desde 2011 o blog Ceticismo Político. Olha só, isso aqui não tem nada a ver com perfil falso. Porque para registrar, para você lançar um livro, você tem que simplesmente falar assim, a partir de agora, a descrição já muda, não tem jeito. É fácil localizarem Luciano Ayan quando quiserem. Então essa foi uma das principais mentiras que a mídia publicou para poder criar essa narrativa do propagador de fake news. E uma coisa que é mais curiosa é que este livro que eu escrevi em 2016, isso é muito interessante, é um livro que fala sobre liberdade de expressão. O principal tema do livro é liberdade de expressão. Eu usei como mote o atentado ao Charlie Hebdo e as diversas manifestações da esquerda dizendo que liberdade de expressão tem limite. E eu comecei a analisar uma série de discursos e neste livro faço a seguinte teoria. Se a direita não prestar atenção, a esquerda vai censurar a expressão da direita e esse vai se tornar o principal projeto político da esquerda. Inclusive, o capítulo 5 deste livro, o título é Discípulos da Mentira. Eu digo que para
censurar os seus oponentes, os censores vão utilizar de um caudal de mentiras que é assustador. Isso aqui, simplesmente, eu gasto 40 páginas para explicar o porquê disso. Porque quando se elimina o contraditório, o que acontece? A tendência é que aquele que eliminou o contraditório começa a mentir. E isso explica por que a mídia mentiu tanto contra mim. E vou mostrar aqui. E quando que começou esse trabalho de redação sobre política, de análise sobre política? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho como é que foi o começo dessa sua trajetória. Eu falava sobre política desde 2009, mais ou menos. Na internet? Na internet. E já tinha participado de fóruns antes também. Mas falar especificamente sobre política em 2009, mas eu posso dizer que minha atuação ela começou a ser direcionada para uma análise mais crítica da guerra política foi em 2011, quando eu fiz a tradução comentada de um livro do David Horowitz, A Arte da Guerra Política. E nesse livro, na análise desse livro, eu faço uma tradução comentada. E eu também fiz em 2012, ou foi no final de 2011, um ensaio sobre o livro Rallies for Radicals, de Saul Alinsky. Então é uma análise bastante crítica sobre a guerra política. E isso é importante que você me perguntou sobre isso, porque ajuda a eliminar um dos mitos também que criaram sobre mim. Não, tudo bem. Desculpa. Acontece. Esse celular. Vamos lá, eu vou retomar então no final. Imagina. Então, tudo bem. Peraí. Eu também, bem lembrado que eu vou aproveitar para tirar o som daqui do meu, para evitar alguma coisa também. Quem tiver que tirar é bom, tá? Enfim, você quer estender? Eu vou retomar essa pergunta. Tá. Quando é que o senhor começou a escrever sobre política? Me fala um pouquinho sobre o começo desse processo. Então, escrever sobre política, eu já escrevia desde 2009. Política, tá? Outros assuntos eu falava antes. Na internet? Na internet. Agora, sobre política especificamente em 2009, mas eu posso dizer assim que a minha análise mudou bastante a partir de 2011, quando eu comecei a abordar a dinâmica da guerra política. Então, esse é o termo que eu utilizo. É um conceito discutido por outros teóricos, inclusive. Sim, por exemplo. Quando é que esse 2011 foi uma leitura fatídica? O que aconteceu em 2011? Eu analisava a política e achava que era muito mais interessante fazer isso de uma maneira bastante realista, pragmática, observando o que realmente está acontecendo por trás dos eventos políticos. Então, um autor que usou o termo guerra política foi esse aqui, foi o David Horowitz. Aqui, né? Tudo bem? David Horowitz, ele escreveu A Arte da Guerra Política em 2000. Ele foi o primeiro autor de direita a falar em guerra política, porque a esquerda já faz isso há muito tempo. Então, um autor também que eu fiz um ensaio em 2012, ou foi no final de 2011, acho que eu comecei em 2011 e terminei no início de 2012. Eu fiz um ensaio sobre esse livro, Rallies for Radicals, que é do Saul Alinsky, que foi escrito em 71, e ele é um dos principais teóricos de guerra política para a New Left dos Estados Unidos. Inclusive, a tese de doutorado da Hillary Clinton é baseada na análise desse livro aqui. Ele basicamente, os métodos da guerra política eles existem para ambos os espectros. É que a direita ela é menos apta a isso do que a esquerda, que já está no DNA da esquerda, que joga a guerra política faz desde os tempos de Lenin e outros autores mais pragmáticos, né, como Gramsci. Então, por isso, eu achava que a direita precisava ter esse tipo de conhecimento também. Então, as minhas análises sobre política começaram a ter esse tom de explicar o porquê que alguém perde uma eleição, por que uma narrativa funciona ou não. E um mito que é bom eu acabar até eliminando, porque isso também foi usado em matérias contra mim, é que assim, o que foi feito no caso da Marielle, por exemplo, foi um ato de guerra política. Não, guerra política é tudo o que acontece na dinâmica do processo político. Seria bom a gente inclusive falar sobre isso. O senhor disse que trava uma guerra política. Sim. Que guerra é essa? Não é que trava a guerra política. Todos nós travamos uma guerra política. É isso entendimento. Não é um entendimento, é uma análise que pode ser bastante comprovada. Por exemplo, a campanha de assassinato de reputações que o Globo começou contra mim é guerra política. E é fácil demonstrar a dinâmica disso aí.
você vai fazer os questionamentos específicos disso, né? Então, eu vou poder abordar. Então, se a gente pode, se quiser entrar no tema, onde quiser perguntar sobre guerra política... Acho que seria interessante para as pessoas que vão assistir na televisão, as pessoas entenderem o que o senhor define como guerra política. Pode ser? É a dinâmica dos eventos relacionados aos conflitos políticos, aos conflitos de interesses da política, e entendê-los como eles realmente são. E não apenas por teorias do tipo, socialismo é uma utopia. Não, vamos entender o que o socialismo é. O que os socialistas realmente querem, o que eles fazem, o que acontece, por que alguém... Aí você começa a tentar, você busca entender a dinâmica de todos esses processos. Por que é tão importante, por exemplo, para recentemente a mídia, destruir a reputação daqueles caras que fizeram aquela brincadeira besta com a torcedora russa? Por que a mídia decidiu fazer assim, vamos pegar esses caras e destruir a vida deles? Para que eles nunca mais consigam emprego. Por quê? É preciso entender por que isso acontece. Se você entender, analisar pela ótica da guerra política, você entende o porquê isso acontece. Era fácil entender. Por exemplo, nós tínhamos numa semana que a Gleisi Hoffmann tinha acabado de ter um processo, como é que é? O que aconteceu? Foi arquivado, né? No STF. Foi no Senado. Então, já arquivaram o processo. Aí na mesma semana o Ciro Gomes dava uma declaração chamando o Fernando Holliday de capitãozinho do mato. Se o Bolsonaro dá essa declaração, acaba o mundo. É o fim do mundo. Vocês imaginem o Bolsonaro dando a seguinte declaração. O meu adversário, se refere a uma pessoa, né, um negro falando assim, você é um capitãozinho do mato. Se isso acontece, acaba o mundo. Mas aconteceram essas duas coisas. Então o que era interessante? Puxa, pega esse bode expiatório, esses 4 caras, e vamos conclamar o ódio das pessoas contra essas pessoas. Então usam-se técnicas de linchamento público. E entender o porquê é que a mídia faz desse jeito, essas técnicas de linchamento público. Tem até uma referência aqui. Tudo que eu falo aqui é com referência, tá? É por isso que é importante mostrar. Esse tem livro aqui... uma bolsa aqui de livros, né? Tem livros de teóricos aqui de política, suponho? De guerra política são esses dois aqui, tá? Tá certo. O restante são materiais importantes para entender a dinâmica da guerra política. Então não estou chamando os demais autores que eu estou colocando aqui de teóricos da guerra política, mas são fontes importantes para quem quer entender a guerra política. Esse livro é muito bom, chama-se Humilhado, de Ron Johnson. Ele explica como é que funciona o processo de linchamento virtual. E foi o processo de linchamento virtual, é muito fácil entender a estrutura, que os repórteres do Globo utilizaram contra mim. E isso vai ficar bastante claro que eu vou mostrar aqui. Gabriel Cariello e Marco Grillo. Você conhece esses dois? Não. Então, eles trabalham no O Globo. Então, eles fizeram uma campanha de linchamento. Eles falaram assim, vamos destruir esse cara. Vamos destruir o Carlos Afonso. A gente vai arrumar um pretexto e aí a gente destrói o cara. Então, foi isso que o Globo fez. Então, é importante que eu estar falando isso para você. Né? Mas por que isso acontece? Então, esse livro é um dos bons livros para entender essa dinâmica. Entender o porquê dessa campanha de linchamento. Então, qual entender o porquê que isso é feito. Entender como esse processo opera é entender guerra política. É possível a gente definir em poucas palavras o que é a guerra política para o senhor? Você consegue dizer em poucas palavras o que é a guerra política? Então, como eu falei antes. É a dinâmica dos confrontos de interesses na política de forma realista. Isto é a guerra política. Quando você olha para isso, você está olhando a guerra política. Então, por exemplo, nós tivemos o caso de um youtuber recentemente que ele fez uma série de piadas de mau gosto que foram recuperadas. Sobre o caso, né? Júlio Cossiello, né? E o que fizeram com ele? Então, resolveram destruir a reputação do cara. Começa a ficar botando o dedo na ferida, faz ele perder patrocínio. De novo, é um processo isso aqui, de guerra política. Pega um bode expiatório, que a mídia pega sempre um por semana, provavelmente, para falar, vamos pegar, destruir um, né? Para arrebentar. Então, agora, o que ele faz? Ele grava um vídeo pedindo desculpa, sem apontar o dedo para outros hipócritas que faziam piadas piores. Tem inclusive um Bruno Galhaço da Globo, ele podia ter apontado o dedo para o Bruno Galhaço, mas fez um vídeo pedindo desculpa. Por que ele fez isso? Porque ele não entendeu a dinâmica da guerra política. Agora, ele deveria ter feito? Ele deveria ter desmascarado todos os hipócritas que estavam atacando ele. Ele tinha que ter exposto. E tem um dos principais métodos que está aqui, que eu vou usar várias vezes aqui, hoje, contra a sua emissora, que é
o método número 7, que é fazer o seu adversário sucumbir pelo seu próprio livro de regras. Então você mostra a hipocrisia do outro. Eu não estou falando de você, tá? Nem vi seu perfil, mas estou falando da sua empresa. Então eu vou mostrar como a sua empresa não acredita em nada, absolutamente nada do que fala sobre mim. O senhor acha que eu sofri um processo de linchamento? Com certeza. Foi um processo de linchamento e foi um processo de linchamento construído em cima de notícias falsas. E agora é importante que a gente já está entrando nesse assunto. Que eu mostre as provas. Eu ainda vou perguntar um pouquinho sobre a sua trajetória. Tá. Que é... Perfeito. Então nós vamos ficar na trajetória e depois, quando eu entrar no caso Marielle, eu tenho provas para mostrar todas elas. Mas eu lhe agradeço. Se a gente puder falar sobre... Vamos falar então. Como vamos o senhor usou o gancho do linchamento, citando alguns casos recentes, o senhor acha que o senhor sofreu esse processo que o senhor chama de... Acho não. Eu acho não. Eu não só tenho certeza, como é possível demonstrar a partir de toda a dinâmica do processo de linchamento. Você tem uma referência. Então você pega todas as características de como é que funciona um processo de linchamento. Então tem mais referências de como é que funciona. É importante que as pessoas conheçam. Por exemplo, esse é um livro, esse autor chama-se René Girard. Ele escreveu sobre o processo de bode expiatório. Como é que funciona a escolha de um inocente para que esse inocente seja destruído, tenha a reputação destruída? E por que inventam culpas para isso? Como isso funciona? Esse outro livro, ele fala sobre essa teoria, que é a teoria mimética do René Girard, Michael Kirwan, de uma maneira um pouco mais didática. Outro livro que é importante é que você consegue identificar todo o padrão, que é este aqui do desengajamento moral. Desengajamento moral é uma teoria de um sociólogo chamado Albert Bandura. O que essa teoria mostra? Como é que as pessoas começam a tolerar imoralidades? Como é que conseguem, por exemplo, assistir uma propagação de mentiras contra uma pessoa e achar isso normal? É porque se produz discursos para que isso seja aceitável. Então uma forma de demonstrar, não é achar, de demonstrar a campanha de linchamento é mostrar quantas instâncias de discursos de desengajamento moral aconteceram contra mim. Isso vindo de pessoas com reputação. As pessoas não tinham vergonha de aparecer em público declarando coisas que elas deveriam estar escondendo. Como é que esse linchamento afetou a sua vida? O linchamento simplesmente ele provocou danos em várias esferas. Eu não vou entrar em tantos detalhes, mas eu vou citar um exemplo. Um amigo meu, ele entrou em contato comigo uns 2 meses atrás e falou assim: Carlos, o que está acontecendo? E aí eu falei: o que foi? Não, me explica para mim o que está acontecendo. Eu falei: estou numa reunião, então eu vou te ligar depois. Aí eu liguei depois para ele. Falei: bom, agora nós podemos falar, o que é que está acontecendo? Aí ele falou assim: o que estão falando de você aqui, eu estou assustado, eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo de você. Então desembucha logo. Fala o que é que você está ouvindo então de mim. Cara, estão te chamando de difamador de morta. Ah, estou aqui num grupo de WhatsApp aqui. Várias pessoas te conhecem aqui nesse grupo. Estão falando de você que você é um monstro. Estão falando de você que não te reconhecem nisso aí. Ah, é? Então faça o seguinte. Eu vou te passar o link da minha matéria, que está sobre essa acusação, e de outros 2 textos que eu fiz dias depois. Aí você lê e depois você me retorna. Se quiser encerrar a amizade também, fica tranquilo. Eu acho que você tem que fazer o seu julgamento. Foi desse jeito que eu falei. Aí ele me ligou de volta e falou: nossa, agora eu entendi. Não tem nada a ver com o que falaram de você na mídia. Eu vi que na tua matéria não difamou ninguém, eu vi que se você apenas citou, eu vi como você explicou, inclusive, e vi que 3 dias depois você disse que a desembargadora não tinha provas. E mesmo assim eles fizeram matérias dias depois, omitindo todas as informações? Pois é. E esse amigo meu falou que você sofreu foi um assassinato de reputações. Esse amigo meu não tem conhecimento dessa teoria de guerra política. E afetou sua vida pessoal? Claro, afetou a vida pessoal. Eu perdi amizades por causa disso. Esse é um exemplo só. Então isso aqui, o que fizeram comigo, muito provavelmente, eles falam assim: ó, vamos escolher um bode expiatório. E provavelmente é uma pessoa que vai fazer um vídeo chorando, vai fazer um vídeo pedindo desculpas. Eu tinha toda a base para mostrar toda a arquitetura de mentiras que fizeram. O que foi feito foi absurdo. E existem assim, teorias assim, demonstrando a linguagem que utilizaram, né? Por exemplo, foi uma linguagem totalitária.
É uma linguagem de assim, ó, esse cara aqui não pode falar mais nada. Sabe? Esse é um autor bom, tá? Eu recomendo esse autor. Tem um outro aqui. Pra vocês verem que assim, guerra política não é... Outro livro muito bom, esse aqui não foi lançado no Brasil, tá? The Most Dangerous Animal, do David Livingstone Smith. Eu cito esse autor 3 vezes no meu livro. Que fala como que o processo ele é executado para gerar violência contra uma pessoa. E, inclusive um amigo meu, que é da extrema esquerda, apesar de... Eu tenho amigos na extrema esquerda. A maioria dos meus amigos são de direita, mas eu tenho amigos na extrema esquerda. Um amigo meu estava para viajar para o Rio de Janeiro. Ele falou o seguinte: olha, Carlos, eu conheço esse pessoal. Eu vi o que estão fazendo contra você. Eu recomendo que você tome muito cuidado, principalmente no aeroporto. Porque este nível de campanha que estão fazendo com você é para incentivar a violência contra você. Chegou a ser alvo de algum... Não cheguei. Perderam o timing também. Da... não cheguei a sofrer violência, não cheguei a sofrer nenhuma agressão. Inclusive eu creio que já perderam o timing para essa violência. Eles conseguiriam, por exemplo, se fosse naquela semana, provavelmente a mídia conseguiria um troféu, do tipo, linchar lá, vai lá, lincha o Carlos Afonso no meio da rua,